Olá, estamos começando o Câmara Jovem e hoje a gente veio numa escola para conversar com alguns jovens sobre o Setembro Amarelo. A gente tem aqui umas palavrinhas, gratidão, amor, fé, mas a gente também veio falar sobre vida e é com esses alunos que a gente conversa a partir de agora. Câmara Jovem está começando. Bem, nós já estamos aqui com esta turma toda que vai conversar conosco sobre o Setembro Amarelo, mas também estamos com ela, nossa psicóloga Renata Toscano, que se dispôs a vir aqui intermediar essa conversa também com esses jovens. E você participa conosco também, porque o programa está só começando, então muita coisa ainda vai ser compartilhada aqui com você, tá? Fica ligadinho e eu já vou começar aqui. Primeiro, quero começar com Renata, para você falar pra gente, o Setembro Amarelo ele tem ganho mais força, né, entre a juventude. Você consegue identificar por que está sendo tão falado, tão comentado? Na verdade, Sueli, desde quando tomou uma proporção ao ponto de mostrar que a gente deve falar sobre o suicídio, né, indo para a mídia, para as redes sociais, eu acredito que os jovens começaram a se identificar, né, porque começou também a se noticiar a incidência, ou a alta frequência e incidência de suicídio entre jovens. Então, há uma identificação por parte deles e ao mesmo tempo um desejo, né, de se abrir, de falar, a curiosidade de tentar entender também um pouco sobre si, porque a gente sabe que existe um estereótipo, né, um estigma negativo quando a gente fala de saúde mental. E isso está sendo quebrado através de campanhas que começam desde o Janeiro Branco ao Setembro Amarelo. A gente sabe que as campanhas elas têm esse poder, né, de trazer assuntos que muitas vezes são deixados de lado, chamar a atenção sobre um tema. E a juventude ela tem se identificado. De que maneira você acha que está vendo essa identificação? Seria por conta dessa transição que a gente sabe que é real, que acontece entre a fase da infância para a adolescência, da adolescência para o adulto? Essa transição, de fato, principalmente na adolescência para a fase adulta, né, que a gente consegue identificar, mexe muito. As pessoas acham que é a fase da aborrecência, né, os adolescentes, e eu os amo porque é nessa fase onde tudo acontece. E é nessa fase onde a rede de apoio precisa se instaurar, né, a presença dos pais, o apoio, a identificação com aquela fase, até porque eu e você, nós já fomos jovens, já fomos adolescentes e a gente muitas vezes esquece isso. Então hoje os adolescentes, os nossos jovens, eles vêm enfrentando dificuldades de identificação, de serem acolhidos e ao mesmo tempo compreendidos pela sociedade, né? Então eu acredito que essa campanha é a voz deles, sabe? É a nossa voz. E eles não podem se calar e que bom que todos estão aqui, né, para poder participar desse momento. É verdade, você falou uma frase bem interessante. Eles não podem se calar e por isso que agora vocês vão falar. Eu quero saber, já vou começar contigo que está aí com o microfone já na mão. O Setembro Amarelo, assim, para você, quando você escuta esse Setembro Amarelo, o que é que você sente com relação a isso? Bom, meu nome é Bianca, eu sou do 3º ano A do Colégio Etos e o que eu sinto, assim, com relação ao Setembro Amarelo é mais uma questão de esperança, assim, por ser um assunto, assim, que as pessoas não falavam tanto antes, mas que agora vem sendo bem tratado, assim, principalmente entre os jovens e os adultos, assim, que é um tema complexo e pesado, assim, mas que apesar de todas as dificuldades que a gente tem com esse tema, está sendo bem tratado assim, nas escolas e entre os adolescentes. Legal, você está sendo bem tratado na escola. Aqui tem, você está até aí de amarelinho, a gente chegou, tem até umas imagens aí que mostram que estava tendo uma ação aqui no caso no ginásio da escola, você também estava participando dessa ação? Sim. Ela trata sobre o quê? O projeto que nós estávamos fazendo lá na quadra era, inclusive, do meu grupo, que era com a turma do 7º ano, que é sobre a preservação da vida. A gente fala muito sobre suicídio, mas falar desse tema com os pequenos é um pouco difícil. Então, nós tornamos esse assunto um pouco mais leve, falando sobre a vida. Então, lá nós estávamos falando sobre a questão dos sonhos, né, que é muito importante nós termos sonhos e correr atrás deles. Mesmo com todas as dificuldades, com toda a vontade de desistir, a gente continua lutando e continua indo atrás dos nossos sonhos, com a nossa árvore dos sonhos que nós colocamos lá, para eles colarem os seus papeizinhos. Trabalhando com eles a questão de saber que todos têm sonhos e que a única maneira de chegar nele é estudando, se dedicando e correndo atrás. Muito interessante.
Renata, a gente vê aí uma preocupação deles, que são os maiorzinhos, já estão aí no 3º ano, com os menorzinhos lá do Fundamental 2, está no 7º ano ainda, e ela colocou uma coisa que eu achei bem interessante. Ao invés de falar sobre o suicídio, falar sobre a importância da vida. A analogia muito bem feita, muito bem planejada, né? A gente percebe que, acredito que vocês devam também ter pesquisado, devam ter tido apoio pedagógico para que isso acontecesse. E a gente percebe também que o alto índice de suicídio na infância, ele vem crescendo, né? Até mesmo pelos jogos eletrônicos, a gente vive numa sociedade, Sueli, onde os pais estão muito ausentes, né? Então as crianças muitas vezes são terceirizadas, a responsabilidade é terceirizada para a escola, para o psicólogo, né? Então assim, falar sobre vida, falar sobre sentido de vida, sobre propósito, de fato é matar a questão já por aí, sabe? Porque muitas vezes a gente pega adolescentes que não têm sentido de vida, não tem propósito, não sabe o que vão fazer, o que querem da vida, não sabe por que existem. Então, uma vida sem sentido não vale a pena ser vivida, né? Então, a sacada realmente é essa, é trabalhar a vida. Muito bacana. Quero ver você agora. Olá, eu me chamo Esdras e eu faço parte do 3º ano e também estava envolvido no projeto da Bianca. E nós sabemos que na adolescência é uma época em que os jovens estão passando uma transição de vida, né? Já que eles passam de adolescentes para adultos. E durante esse percurso surgem muitas questões na cabeça do jovem sobre o que é que eu vou ser, como eu vou exercer uma profissão, ou algo do tipo. Logo, a gente estava até debatendo sobre isso e a gente estava tentando conscientizar os jovens, as crianças no caso, porque eu creio que se você não trata sobre um assunto, isso também torna um problema, porque quando você não fala, você abre caminho para outras coisas. Por acaso, se a gente não estivesse falando sobre esse assunto, poderia ser que algum jovem que tem algum sintoma de depressão, ansiedade, não sabe o que está sendo tratado, não sabe o que está sentindo. Isso é um problema. Por quê? Porque quando você não sabe, você tende a fazer algo que você não conhece. E tem até uma frase de um político que ele disse assim, ele fala que conscientizar-se do próprio desconhecimento é um grande passo para aprender. E eu creio que nós, somos jovens agora, do 3º ano, nós também já passamos por essa fase deles. Inclusive, na pandemia, teve um índice muito grande de casos de ansiedade, depressão entre os jovens, em que os jovens ficavam em casa e não se socializavam como nós estamos socializando aqui. E eu creio que é sobre essa perspectiva que nós estávamos falando. Ótimo. Antes de passar para você, Renata, eu quero ouvir você agora. Olá, eu sou Letícia, também do 3º ano e estava envolvida nesses projetos. A gente trabalhou na matéria de projeto de vida. Aqui na escola a gente já tem essa educação, já vem tratando com os professores sobre a questão da vida e, assim, para mim foi muito importante e creio que para todos os outros alunos também. A gente também fez outro projeto de manhã que foi recepcionar alunos com elogios. Porque, às vezes, esses elogios, a gente esquece de tratar as pessoas bem, esquece de elogiar, e isso pode fazer falta para a pessoa que está escutando. Pode trazer mais conforto para a pessoa que está falando também. É uma questão de apoio, de empatia mesmo. Eu acho que o Setembro Amarelo é mais isso, empatia uns com os outros. Eu ia, inclusive, perguntar mesmo se tinha outras ações que já estavam sendo desenvolvidas por vocês aqui dentro da escola, porque teve essa questão que a gente chegou mesmo ali no momento, mas já teve esse outro momento de manhã. Em outros dias também tiveram outras? Assim, a gente está fazendo mais hoje. Temos 2 turmas do 3º ano. O professor do projeto de vida passou uma atividade para a gente, tanto para nos ajudar quanto ajudar os pequenos. E a gente fez várias atividades, entre elas mensagens de apoio. Eles também escreveram o que se sentia desconfortável para a gente. Foi uma conversa entre 2 amigos que desabafando. E eu acho que tanto a gente quanto eles precisavam disso, sabe? Entendi.
Tá aí, Renata, a gente vê vários pontos, né, que a gente pode tirar positivos dessas ações, não é? As falas deles são enriquecedoras, né? Começando pelo Esdras, quando ele traz as demandas da adolescência, né? A decisão tão importante, que eu costumo dizer para os meus jovens, para os meus adolescentes, meus pacientes, que as escolhas mais importantes da vida é a escolha profissional e a matrimonial. Né? Com quem a gente casa e com quem a gente vai casar profissionalmente, que é o nosso trabalho, a nossa profissão. Mas o casamento a gente só dá lá para mais tarde, por volta dos 20 e tantos, 30 anos. Mas a decisão profissional, geralmente ela se dá por volta dos 16, 17 anos, né? Então é quando a gente realmente escolhe a profissão e a gente começa a se preparar para ela. E muitas vezes a gente não tem essa maturidade emocional. Muitas vezes a gente não tem o apoio dos nossos pais. Então, isso mexe e deixa esse adolescente que está passando por tantas transformações sociais, hormonais, psicológicas, né? Deixa ele fragilizado. Então, o Setembro Amarelo também vem trazer essa reflexão. A fala da Letícia também foi muito enriquecedora quando ela fala da empatia, né? Eu digo também, porque assim, no mundo que a gente vive hoje, eu costumo dizer que nós estamos nos desumanizando. Né? A gente vive com o celular na mão, a gente vive jogando emotions e reagindo a fotos, a imagens que muitas vezes são totalmente editadas. Então, assim, que realidade é essa? Né? Onde ninguém posta o pão com ovo que come, mas posta a saída para a balada e a comida legal no restaurante bom. Então, será que a minha vida é essa? Né? Então, muitas vezes a gente está tão centrado no nosso umbigo que a gente esquece de sorrir, a gente esquece de acolher. E é isso que está faltando. Então, se a escola se preocupa, que é um ponto de educação, né, de ensinar para esses alunos um pouco de saúde emocional, porque isso é saúde emocional, isso é inteligência emocional, né, gerir empatia, produzir uma reflexão empática, uma reflexão humana, humanizada, né, acredito que eles serão o futuro do amanhã. Acredito que a nossa sociedade vai se tornar bem mais humanizada dessa maneira. Sem dúvida. A gente observa que quando você tem mais conhecimento sobre determinado assunto, mais você vai conseguir debater, mais você vai conseguir compreender e aquelas dúvidas que poderiam surgir acabam ficando menores. Isso. Ficam imperceptíveis até, porque você consegue ter um poder de decisão melhor, né? Com certeza. Eu acredito que isso é em tudo, né, na vida. É verdade. Agora eu quero ver o próximo. Fala aqui pra gente, qual o seu nome? Oi, meu nome é Antônio Roderico e eu também faço parte do terceiro ano A. E estando aqui, é um prazer falar sobre o Setembro Amarelo, porque apesar dele não ser muito falado, por ele apresentar um estereótipo negativo, é muito importante, porque quando a gente fala de Setembro Amarelo, eu, particularmente, sinto um impacto muito forte, porque a vida é o bem mais precioso que nós temos, é o bem mais importante. E tem até aquela frase, né? Pra gente morrer só precisa estar vivo. Mas a gente não pode cometer o ato de se suicidar por causa dos nossos problemas, apesar de alguns serem muito fortes, né? Mas nós temos que permanecer lutando, ignorar as pessoas, por exemplo, muitas pessoas que elas cometem suicídio. Segundo dados de pesquisas, elas sofriam bullying, elas sofriam algum tipo de agressão e elas não suportaram, não conseguiram suportar, e a única forma que acharam de ficarem livres daquele problema, era se suicidando. E isso, também segundo dados de pesquisas de 2020 e 2021, o nosso país sofreu um grande... eu vou falar assim, atrito, mas os números foram avassaladores de pessoas que se suicidaram, e a maioria delas eram jovens. Eles passavam por problemas pessoais ou até mesmo na escola, e a maioria deles guardavam para si. Eles não queriam conversar com ninguém, aí desenvolveram depressão, se isolaram das outras pessoas. Mas o que eu digo é que a gente tem que continuar, todos nós temos que ser resilientes e temos que ter resistência, nós temos que permanecer vivos, porque assim nós vamos conseguir alcançar nossos objetivos
só lutando. Não há vitória sem sacrifício. Perfeito. É verdade. Antes de passar para a Renata, quero ouvir você. Meu nome é Raquel. Eu também participei desse projeto que a escola proporcionou para a gente. E falar do Setembro Amarelo é preservação de vida. É um ato que a gente traz amor, traz carinho, traz empatia para as pessoas. Porque quando a gente estava pela manhã trabalhando com o corredor humano, a gente teve elogios, que pessoas que vieram para a gente e abraçaram a gente. Isso é algo importante porque a gente olha no olho no olho. E às vezes até nós que trabalhamos nesse projeto precisamos, porque eu mesma olhei, nossa, eu estava precisando realmente de um abraço, eu estava precisando também de um apoio também dessas frases motivacionais. E trabalhar com crianças foi algo que me chocou bastante, porque ver eles passando por problemas, passando por situações que a gente nem mesmo espera, mesmo com 12, 13, 14 anos. E até na escola mesmo a gente tem dificuldades em apoio de professores, em apoio dos familiares também. E isso foi algo impactante para nossas vidas. Entendi. Renata, tem dois pontos que eu acho que convém a gente puxar eles. Primeiro foi a fala dele, que ele coloca a questão de Setembro Amarelo ser muito mais falar sobre vida do que o suicídio. É vida que se fala. E o ponto que ela colocou, a troca. A gente elogia e sem perceber está recebendo elogio e você se toca, caramba, eu estava precisando disso também. É a questão do dar e receber, mesmo sem esperar que você vai receber algo em troca, não é? Sim, sim. A questão da vida que ele fala, o que me chama a atenção é que o seguinte, né? Quando a gente fala de dor, falar de vida é falar de sofrimento, é falar de dor, é falar de desafios, vocês concordam? Né? Mas o que a gente precisa colocar e evidenciar é que tudo passa. Não tem uma dor que seja permanente, nem uma alegria que seja permanente. Né? Eu costumo dizer que nós somos cardíacos. E se a gente for olhar um eletrocardiograma, ele sobe e desce. E ele só para e fica retilíneo quando a gente morre. Então, é quase impossível a gente manter uma constância de um sentimento. Se existe raiva, se existe medo, se existe tristeza, é porque a gente precisa sentir, a gente precisa acolher. Mas não é o fim. É aí onde entra a tua fala, sabe? Que a gente não precisa desistir, que a gente precisa ser resiliente. E a resiliência é isso. É você ter uma capacidade, uma habilidade, né, de superar, de emergir diante de uma catástrofe, diante de uma situação desfavorável. E o suicídio, muitas vezes, as pessoas quando cometem, fazem a prática dele, eles não querem morrer. Eles querem tirar a dor, eles querem acabar com o sofrimento, mas muitas vezes não recebem apoio, ou quando recebem não é o suficiente. E como eles estão muito focados no problema, eles não conseguem perceber que aquilo vai passar, que aquilo vai ser resolvido, né? Então é um ponto que a gente precisa, quando a gente fala de vida, a gente fala de resiliência, mas a gente precisa enfatizar que tudo passa, que o problema não vai ser permanente, a gente só precisa ter paciência. E a nossa juventude é uma juventude muito imediatista. A gente quer as coisas para ontem, e as coisas quando não se resolvem, vamos para o mais rápido, para o mais prático. É a comida mais prática, é o fast food, né? É o exercício mais fácil, é tudo mais rápido, a internet, tudo gira numa velocidade que a gente não consegue acompanhar. E do mesmo jeito, a gente tem que lidar com as nossas emoções, porque até mesmo no processo terapêutico, Sueli, a demanda é gigante, mas ele é lento. Trabalhar em terapia, às vezes os pacientes chegam ansiosos, né? Muitas vezes talvez... Falar de dedos, né? E não é assim. Eu preciso acolher meu paciente, eu preciso sentir, olhar olho no olho, até porque, como você colocou, né? No corredor humano lá, quando você falou, achei interessante. A gente veio de uma pandemia, a gente está saindo de uma pandemia, 2 anos isolados dentro de casa, a gente sem contato com as pessoas, usando máscara, ninguém via mais sorriso de ninguém. Eu ouvi de alguns pacientes, mesmo quando acabar essa pandemia, eu não quero mais tocar ninguém, eu não quero mais abraçar, eu vou andar com álcool, porque na mão das pessoas tem bactéria, eu não quero beijo perto de mim, porque na saliva... Muitas vezes a gente não sabia dessas informações, né? E hoje a gente sabe e a gente tem medo.
Então, o Setembro Amarelo traz isso, essa sensibilização, essa humanização do olhar olho no olho, né? O olhar fala, o sorriso fala, o corpo fala. E eu estar sensível para perceber o que é que o outro está falando que não é falado verbalmente, né? É verdade. Vou pedir licença a vocês porque a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu volto, mas eu volto já conversando também com o professor, para ele falar de onde veio essa ideia, dessa prática, dessas atividades com os alunos da escola. Claro, alunos para alunos. Então, daqui a pouquinho eu volto. Não sai daí, é rapidinho. Essa escola merece mais incentivo à robótica. Queria tanto melhorar a minha rua. E se esse hospital pudesse ter mais equipamentos? Eu te conto que você pode. Com a Emenda Cidadã, você pode ajudar os vereadores a definir o investimento público da nossa cidade. Serão mais de 30 milhões até o fim do ano para fazer diferença no seu dia a dia. E aí, curtiu? Compartilhe com as pessoas do seu bairro e procure o seu vereador. Acesse o site e nos siga nas redes sociais. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo. Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. O pensamento suicida é um problema que atinge milhares de pessoas no mundo. Está mais próximo do que podemos imaginar. Compreender isso e dar atenção a alguém em sofrimento já é uma grande atitude de prevenção e socorro ao suicídio. As relações entre pessoas, em casa ou no trabalho, podem curar, fazer adoecer e fazer morrer. Depende de como cada pessoa lida com o sofrimento. E cada um de nós lida de maneiras diferentes. O ambiente doentio é repleto de julgamentos, ofensas, desrespeito e críticas que destroem. Falta compreensão sobre as necessidades do outro. Já um ambiente saudável tem mais afeto, mais brincadeiras, mais abraços e mais colaboração. Ajuda a afastar maus pensamentos e momentos de tristeza. Agora pense, em qual deles você gostaria mais de estar? Se você é autoridade, um líder, amigo ou familiar, faça a sua parte. Repreenda as fofocas e intrigas. Evite palavras destrutivas. Não permita difamação, julgamentos e críticas negativas, assédio moral ou sexual. Se não puder elogiar, não desvalorize. Se perceber que alguém precisa de ajuda, não se afaste e não se omita. E lembre-se, a palavra tem força, mas o afeto de um abraço, muito mais. Olá, estamos de volta com o Câmara Jovem, hoje falando sobre o Setembro Amarelo, falando sobre vida. E como eu prometi lá no finalzinho do primeiro bloco, vamos ouvir agora o professor que trouxe essa temática aqui para a escola, que auxiliou esses alunos a falarem sobre esse tema. Acompanha aí. Esse projeto, ele já parte da própria proposta da escola, né? De fazer uma educação humanizada, cada vez mais próxima do aluno. E eu tive, na verdade, uma alegria nesse momento de herdar a responsabilidade. A professora Clênia Pereira, que ela foi a mediadora do projeto, ela me chamou para somar junto a ela. No momento ela está cirurgiada e eu tomei conta também das ovelhinhas enquanto ela está descansando. E essa preocupação da educação humanizada, ela vem sendo uma constante. Então, traçamos um projeto ligado ao Setembro Amarelo, propondo essa valorização da vida, esse cuidado com a saúde mental, porque nós compreendemos que por mais que os alunos são jovens, né? Tem aquele momento de preguiça, tem aquele momento de relaxamento, mas nós também entendemos que uma saúde mental em desequilíbrio afeta o rendimento desse alunado. Então, estamos trabalhando intensamente e intensificamos nesse Setembro Amarelo
com algumas ações voltadas para o ensino fundamental 2 e vamos também, fundamental 2 e ensino médio, e vamos continuar com esse intensivão, né? Cuidando também da mente dessa galera. Eles perceberam caminhos que precisavam serem mais explorados. Ou seja, nós tivemos hoje um bate-papo, veio uma psicóloga, a Júlia Fonseca, nos ajudar aqui, com a turma do 9º ano, algumas intervenções por meio do teatro, um pouco de dança, um pouco de movimento, dinâmicas, e porque eles apontaram, eles entenderam que essas estratégias iriam atingir o público jovem, jovem falando para jovem, né? E isso foi uma coisa muito interessante, perceber essa sensibilidade da parte do 3º ano. Pois é, agora a gente vai continuar ouvindo esses jovens que estão aqui conosco agora. Obrigada, tá, professor? Voltando, quem vai falar conosco agora? Eu me chamo Débora e, assim, hoje foi um dia muito, vamos dizer assim, maravilhoso para o meu grupo, por conta que a gente ficou com uma turma que, de primeiro, a gente ficou, meu Deus, o que é que a gente vai apresentar para eles? Por ser uma turma que está saindo do Fundamental 1, que foi o 6º ano, mas foi uma turma que trouxe um retorno muito maravilhoso. E a gente apresentou um vídeo, falou sobre a prevenção, sobre a vida, e eles escutaram, abrangeram muito bem esse assunto. A gente terminou com a dinâmica, a gente juntou, pediu para fazer duplas e cada um falar para o seu amigo o que você acha interessante, que você admira neles. E eles se surpreenderam com as coisas que os amigos falaram para eles. E depois terminaram com um abraço e foi muito enriquecedor, porque nem eles esperavam isso, entendeu? Dos próprios amigos. E, assim, o corredor humano também foi uma coisa muito interessante, porque tanto os terceiros anos se uniu para fazer esse trabalho e teve um retorno muito bom. A gente tá maravilhado. Renata, a gente vê que tem esse encantamento, né? Quando a gente observa que você falar bem do outro alimenta você também, não é? Também, né? Alimenta o ego. Mas além disso, o que surpreende é que muitas vezes você não consegue se enxergar com o olhar do outro. Você não tem noção de como o outro te vê. E quando você consegue, geralmente você consegue ver sempre pro negativo. É muito difícil. Demais, não é? É muito difícil. Se você vai fazer algum trabalho com adolescente, com criança, até mesmo com os adultos, que você pede para colocar os seus defeitos e as suas qualidades, geralmente as qualidades são as mais difíceis de achar, né? É mais fácil você pontuar aquilo que você não gosta de você, aquilo que você é ruim, porque a gente acaba tendo... a gente se cobra muito, né? Então essa autocobrança faz com que a gente não pegue leve com a gente, né? Então quando alguém fala coisas positivas e fala, nossa, ele acha isso de mim, que bom, né? Mas é muito bom. E eu acho interessante, assim, de tudo que eles falaram, o saldo positivo, como você colocou, é que vocês não vão sair daqui mais os mesmos, né? Eu acredito que essa experiência tornou vocês mais sensíveis, mais humanos para a vida, né? Até mesmo, não só no setembro, mas no agosto, setembro, outubro, novembro, de janeiro a janeiro, vocês vão começar a olhar olho no olho, vão olhar para essas crianças com um olhar diferenciado, porque elas também sentem o que vocês um dia já sentiram, né? Aflição, medo, angústia, não é coisa só de adolescente e de adulto, não. Criança também sente, muitas vezes é desprezado. Verdade. Né? Muito bom. Não se dá ouvido muitas vezes às crianças, né? Mas elas têm tanto a dizer, né? É verdade. E quando para ouvir, mas vamos seguindo. Eu quero continuar ouvindo, agora você. Meu nome é Vitória, eu também fiquei com um grupo que trabalhou com o 6º ano. E a gente teve um retorno muito positivo, porque trabalhar com o 6º ano, que é um público infantil, é muito legal, porque a gente teve essa noção de poder conversar e trabalhar essas dinâmicas com eles, que muitas das vezes têm medo de conversar com pessoas mais velhas da nossa idade. Às vezes, eu mesma já me peguei olhando e falando assim, caramba, esse pessoal do 3º ano faz tanta coisa, como será que eu vou estar no lugar deles? E poder ouvir essas crianças nos fez refletir sobre muitas coisas. É como Raquel falou,
é uma troca de sentimentos e foi algo muito, muito bom. Que bom, quero ver a próxima aqui também, seguindo aí a sequência. Meu nome é Maria Clara, eu fiquei responsável pela turma do 8º, 1º e 2º ano, com uma peça que foi muito impactante, muito impactante. Ah, teve uma peça também? Isso, não também só foi teve uma nas peça. palestras, nas rodas de conversa não, né? Teve uma peça de manhã e foi muito impactante. A gente viu isso, a gente sentiu o impacto deles assistindo a peça. Era uma peça sobre encorajar, sabe, eles a falarem, porque falar é sempre a melhor opção. A falar, a procurar ajuda, a não ter medo e não ter vergonha. Porque a gente vê que é muito futilizado, deixado de lado, não é ouvido, não é dada a importância correta para esse tipo de assunto. E foi muito gratificante fazer parte desse projeto. Que bom. No momento em que vocês estavam apresentando a peça, o que é que vocês conseguiam perceber deles que estavam acompanhando? A gente viu que eles se identificaram, a gente ouviu isso deles também no final das aulas. E foi isso, eles se identificaram, teve gente que se emocionou. A gente vê que na fala da Maria Clara, ela coloca, Renata, essa questão do se emocionar ao ver, porque existe ali a identificação, né? Ou como a gente hoje consegue classificar, o gatilho foi ativado, né? Isso. E quando se trabalha em grupo, né, isso se torna muito mais evidente. No entanto, que existe indicação de determinadas situações para o acompanhamento grupal. E muitas vezes, quando a gente assiste um filme, lê um livro, ou a gente vê uma situação qualquer onde a gente observa, isso tem muito mais efeito do que você muitas vezes ficar parado e refletindo sozinho. Então, o que ela traz, por exemplo, de encenar, fazer uma encenação e perceber que o outro olhou aquilo ali e disse, nossa, né, ela está representando o que eu sinto. E eu tô toda arrepiada só em falar. Porque muitas vezes quando a gente fala de emoção, Sueli, quando os meus pacientes me trazem, é muito emocionante você se deparar com alguém que te procura na clínica, né, que te procura a tua ajuda, e ele se desnuda ali. Porque lá fora ele não consegue, muitas vezes tem que usar uma máscara, e as pessoas não conseguem ter essa sensibilidade. Então o que vocês fizeram, né, é para a vida realmente, sabe? Porque perceber que o outro... E outra coisa, vocês estão sendo observados a todo instante. E vocês podem ser exemplos para outras pessoas. Então, é perceber que o outro está ali. E o que você está fazendo, o que você está encenando, está fazendo a diferença na vida de alguém, está tocando a alma de alguém. Eu acho que se tocou na alma de uma criança, acho que já a pontuação já é bem positiva. Né? Aquela criança vai levar para outras crianças e até mesmo para se dentro multiplica. de casa, não é? Se multiplica. O que é muito importante. Ainda temos mais duas, né, para conversar aqui conosco, para falar sobre as ações. Conta aí pra gente. Olá, meu nome é Brenda, sou do 8º ano e o que o 3º ano fez foi muito lindo e inspirador para todas as turmas, porque eu me senti muito confortável lá na sala e também tive coragem de conversar com eles. Tirei dúvida, brinquei, porque eles foram bem liberais com a gente. Teve bastante aluno que se emocionou e depois eu conversei com alguns amigos meus lá da sala e eu falei o quão importante é o Setembro Amarelo, porque ele traz uma importância muito grande, porque tem muitos adultos que não sabem conversar. E também tem jovem que não se sente à vontade para falar. E não se deve falar sobre a valorização da vida só no setembro. A gente tem que conversar em todos os meses, porque as estatísticas estão enormes. E a gente tem que acabar com isso. A nossa vida é importante, o carinho é importante e as palavras motivacionais também. Eu achei muito lindo o que eles fizeram hoje. Perfeito, Brenda. Obrigada, tá? Agora, para a gente finalizar aqui com vocês... Seu nome? Meu nome é Júlia, eu sou do 8º e hoje foi um dia muito legal e o que o 3º ano fez lá na sala foi muito bom. Eles foram liberais, a gente conseguiu se sentir confortável, falar com eles. Como ela disse, muita gente se emocionou lá na sala, inclusive eu. E fizeram uma dinâmica muito legal, uma brincadeira lá.
que eles faziam perguntas e o que a gente se identificasse era para pisar numa linha amarela. E foi muito legal isso. E muitas pessoas não entendem a importância do Setembro Amarelo e de ajudar outras pessoas que estão pensando no suicídio. Muitas só sabem julgar e apontar defeitos, mas outras têm a consciência que é preciso saber apontar qualidades e entender também. Às vezes é muito difícil você ver alguém passando por um momento e você também está passando por uma coisa parecida com aquilo. E às vezes, mesmo não estar passando, você falar é muito difícil de ajudar, mas poucas palavras, você apontar a qualidade daquela pessoa, já muda muito. Para você, pode achar que não fez nenhuma diferença, mas muda muito. E o que o terceiro ano fez, mudou muito. E eu, depois daquilo, fiquei bem... Tocou mesmo. Tocou. As palavras têm poder, né? Totalmente, totalmente. Que fala linda, né? Primeiro de quem fez. Isso. E por fim de quem recebeu. Eu acredito que até para vocês que fizeram ouvir a fala das duas deve ter sido bem gratificante. E olha que a gente nem combinou, não. Né? Foi uma coisa aqui que aconteceu naturalmente. Foi bem natural, foi bem natural. E assim, Brenda, né? Brenda trouxe uma fala muito enriquecedora também, né? Porque assim, você tá na frente das pessoas que fizeram e você conversar com seus amigos e você ouvir deles o efeito, né? Foi um efeito cascata, não foi só em você, foi em todos. Eu acredito que a gente tem uma necessidade muito grande de ser acolhido, de ser ouvido, de ser amado, de ser percebido. E o Setembro Amarelo traz isso, né? Traz isso. Então, se a gente conseguir, de tudo que vocês vivenciaram, se vocês conseguirem passar adiante, isso vai gerar efeito em alguém que vai transformar a vida de outras pessoas. Pessoas curadas curam pessoas. Pessoas doentes adoecem pessoas, né? A gente vê muito aí relações tóxicas, pessoas tóxicas, né? Pessoas que adoecem, pessoas que só reclamam, pessoas que não veem sentido na vida. E muitas vezes elas não querem buscar a solução, foca só no problema. E eu acredito que o aprendizado de vocês no contexto geral foi esse. É focar na resiliência, é focar nas possibilidades, é focar na solução e não nos problemas, né? Porque se a gente foca no problema, a gente adoece. E um ponto importante que eu queria destacar é que quando a gente fala de vida, Sueli, o Setembro Amarelo a gente já está indo para o 7º ano, né? Foi criado em 2015 pelo Centro de Valorização à Vida e inicialmente era uma campanha restrita a psicólogos e psiquiatras e hoje é uma campanha restrita a todos os profissionais, à sociedade. É uma campanha que precisa de políticas públicas, porque até então é algo voluntário, onde a gente lança e a gente deixa a sociedade se manifestar. A escola está se manifestando. Muitas vezes hospitais fazem laços e jogam também entre os funcionários, as empresas, mas não é só isso. A gente precisa de muito mais, sabe? Porque a gente só passa a valorizar realmente o sentido da vida quando a gente perde alguém para o suicídio. Eu já perdi 2 pessoas, eu perdi um amigo e um irmão de uma amiga, né, que perderam a vida, passaram a ser um dado estatístico para o suicídio. E às vezes eu sempre digo, não espere o pior acontecer para você poder levantar essa bandeira. Não espere o vizinho, o amigo, o colega de trabalho, o namorado, o marido, a mãe, o irmão, para você dizer, eu vou levantar a bandeira do Setembro Amarelo, eu vou lutar pela vida, eu vou amar as pessoas, né? Como eu estava olhando aqui, é preciso ofertar o amor mais sincero. Eu vou me entregar. A gente vive numa sociedade onde a gente percebe que a gente está muito na superficialidade. A gente está ali, a gente não quer entrar nos problemas dos outros. E quando a gente vai para a praia e a gente olha a beleza do mar de forma superficial, tá tudo lindo, mas você perde a oportunidade de olhar o que está dentro do mar. De olhar as pedras, a profundeza, às vezes uma tartaruga, um ouriço, uma estrela do mar, que é lindo, mas é perigoso. É perigoso você entrar nas profundezas. É perigoso a gente entrar na profundeza do outro, mas também é muito gratificante, né? A gente, quando se relaciona, a gente leva um pouquinho das pessoas, a gente deixa um pouquinho de nós nelas também. E eu acredito que essa é a maior lição da vida, né? A gente se doar.
E é isso. Gente, eu sou muito grata a vocês. Renata, muito obrigada. A todos vocês que fizeram o projeto na escola, que participaram do projeto, vendo o trabalho desenvolvido. Eu fico muito feliz todas as vezes que a produção olha para mim e faz, olha, você vai na escola, vai conversar com jovens. Porque a gente se surpreende com coisas que a gente sabe que eles têm a capacidade, mas muitas vezes eles não conseguem falar, se expressar. E quando a gente junta assim, parece que abre as portas e sai as palavras, sabem se expressar. Então, quem estiver em casa, aprenda a valorizar o jovem, porque ele tem muito também a ensinar. Claro, tem um caminho longo de aprendizado ainda, mas já tem muita coisa que vocês podem compartilhar, principalmente da vida de vocês, né? Que para muita gente é complexa. E tem até uma lição, né? Porque antes de todos sentarem aqui, viu? Todos estavam ansiosos e nervosos e não sabiam o que iam falar, e não sabia aquela coisa toda. E de repente, quando pegaram o microfone, a insegurança foi embora, tiveram um controle emocional. Estão todos de parabéns, avaliados por uma psicóloga, viu? Olha aí! Levem para a vida de vocês. Mais uma vez, muito obrigada, gente. Obrigada, Renata. Eu que agradeço. E você que acompanhou o programa, também muito obrigada. A gente agradece de maneira especial o Colégio Etos, que abriu esse espaço aqui, cedeu os alunos para estar aqui conosco. E você já sabe, para rever o programa, basta acessar o nosso canal no YouTube, TV Câmara JP. Fica lá disponível para você. Não esquece de comentar, compartilhar, manda ideias para a gente também, que a gente com certeza vai avaliar e quem sabe traz os jovens para falar também sobre esse assunto. Semana que vem tem mais Câmara Jovem, eu espero vocês. Até lá! Technology.